Olá, olá galera do primeiro ano, tudo bem, professor Clênio? Vamos já na nossa quinta aula, né, nesse período aqui de isolamento social. Estamos falando do assunto de cinemática e vamos falar da segunda parte do movimento uniformemente variado. Portanto, coloquei aqui movimento uniformemente variado 2, né, para a gente estar discutindo aqui nessa aula. A aula vai ser curtinha, tá, galera? Basicamente é a apresentação de uma fórmula da função horária da posição no movimento uniformemente variado. Só para a gente retornar aqui, o movimento uniformemente variado ele é aquele que a mudança de velocidade, ou seja, a aceleração, ela é constante. Então, a velocidade varia de acordo com a aceleração constante, tranquilo. Isso a gente já viu na aula anterior, só para a gente retomar aqui o tema. Então, vamos lá. A aula de hoje é basicamente isso, apresentar para vocês a função horária da posição. Vocês lembram que na aula passada a gente tratou da função horária da velocidade? V é igual a V0 mais AT, tá? Tem aqui a função horária da posição. O que essa função horária da posição me permite? Ela permite que, sabendo a velocidade e sabendo a aceleração, então se eu tenho a velocidade inicial de um móvel e eu tenho a aceleração dele, eu posso saber qual a posição que ele vai se encontrar em relação ao tempo. Digamos, passou 2 segundos, qual a posição dele? Passaram-se 30 segundos, qual a posição dele? Então eu permito, essa função me permite calcular, né? Eu consigo calcular aonde aquele corpo está em relação ao tempo que vai passando. Por isso que é uma função horária da posição. Tu encontra a posição em relação ao tempo. Anota isso no teu caderno e anota principalmente o que são as variáveis. As variáveis a gente já viu anteriormente. Essa fórmula é basicamente um somatório de todas as fórmulas que vimos até aqui, tá? A posição inicial é dada pela letra S0, tá? A velocidade inicial V0, então assim, quando tem zero é inicial, a gente coloca ali como se fosse tempo zero, é o inicial daquela coisa, tá? A é a aceleração, T igual a tempo. Então vamos pegar aqui, de acordo com o esqueminha que está aqui abaixo, tá? S, posição final, é igual a S0, posição inicial, mais a velocidade inicial V0 vezes o T, que é o tempo, mais a aceleração, que é o A, vezes o T, que é tempo, ao quadrado, tudo isso dividido por 2. Galera, a princípio a gente vê uma fórmula bem grande, a gente se assusta com essa fórmula. O pessoal chama ela de sorvetão, né? S é igual a sorvetão. Essa fórmula fica um pouquinho grande quando a gente vê ela pela primeira vez, mas ela é muito tranquila de aplicar. Porque assim, geralmente a questão, ela vai te dar 4 desses itens para tu encontrar o quinto. Então, assim, ele já te dá, por exemplo, a posição inicial, a velocidade inicial, a aceleração e o tempo. Só joga na fórmula, tu vai encontrar a posição final. Ele já vai te dar, basicamente, 4 variáveis para tu encontrar a quinta. Tá? Então, não é uma fórmula grande, claro. Tu vai encontrar aqui um tempo elevado ao quadrado, que às vezes, se tu não tiver uma matemática básica um pouquinho razoável, tu não vai desenvolver tão bem. Mas é uma fórmula tranquila de se trabalhar, porque as variáveis já são variáveis que a gente já conhece, a gente já vem trabalhando com posição, com velocidade, com aceleração e com tempo. Então assim, dá uma pausa aqui nesse pedacinho do vídeo, copia no teu caderno, fórmula, função horária da posição, joga ela bonitinha e coloca embaixo todos os itens dela aí. S, posição final, S0, posição inicial, V0, velocidade inicial, A, aceleração e T, tempo. Lembrando tudo isso sempre em metro e em segundo, tá? A gente está trabalhando no Sistema Internacional de Medidas, sempre agora metro por segundo, beleza? Agora que eu sei que você já copiou, eu vou tentar dar um exemplo aqui das questões de nível mais complexo. Por que de nível mais complexo? As questões mais simplórias, como eu te falei, ela vai pegar essa fórmula aqui, vai te dar 4 desses números, 4 dessas informações, e tu só vai fazer um cálculo matemático para encontrar o outro. Por exemplo, ela te dá a posição final, ela te dá a velocidade inicial, te dá a aceleração e te dá o tempo, tu ficou faltando aqui a posição inicial. Joga na fórmula e tu vai encontrar. O básico é isso. Geralmente as questões vão ser assim. Só que algumas questões, elas vão te pedir para transformar essa função horária da posição numa função horária da velocidade. A função horária da velocidade é aquela que a gente estudou na aula passada, V igual a V0 mais AT. Tá? E aí como é que a gente faz isso? Não sei se tu lembra lá, a gente fez isso em sorvete. Eu dava a função da posição, tá? No movimento uniforme lá.
e a gente comparava com a fórmula para tirar onde estava a posição inicial e a velocidade. A mesma coisa a gente vai fazer aqui. Quando ele disser assim, ó, eu tenho uma função horária da posição e quero a função horária da velocidade, eu vou tentar transformar a equação que vai estar nesse formato aqui do sorvete numa equação no formato do Voat, tá? Como é que eu vou fazer isso? Vamos pegar essa questão para a gente servir aqui de exemplo. A função horária da posição de um móvel é dada por S, é igual a 20 mais 4t menos 3t ao quadrado. Uma coisa que a gente já tira, ó. Não tem aqui, quem segue o t ao quadrado é a aceleração, tá? Se o número que segue o t ao quadrado está negativo, significa que esse corpo está freando, ele tem um movimento retardado. Se esse número for positivo aqui, esse corpo está acelerando. Quem segue o t ao quadrado é a aceleração, tá? Bom, e ele diz que a unidade é no sistema internacional, então isso está em metro por segundo. Nesse mesmo sistema, ele quer também no sistema internacional, qual a função horária da velocidade? Então ele quer que tu transforme essa função horária da posição numa função horária da velocidade. Primeira coisa que tu vai fazer, tu vai escrever a função horária aqui da posição, S é igual a S0 mais V0 vezes T mais até ao quadrado sobre 2. Tu vai escrever o sorvetão. E aí embaixo, tu vai escrever a fórmula que a questão te deu. S igual a 20 mais 4t menos 3t ao quadrado. E aí tu vai fazer o seguinte, tu lembra que o S e o T a gente não modifica, né? Que nem o V e o T aqui a gente não modifica. Quem está lá isolado na igualdade, tá? E o tempo a gente não modifica. É uma função da posição final pelo tempo. Então posição final e tempo a gente não mexe. E aí a gente vai capturar os dados. O que seria capturar os dados? Quem é a posição inicial? S é igual a S0. S igual a 20. No lugar do S0 aqui está o 20. Então, tua posição inicial é 20. Quem é a velocidade inicial? V0 vezes T. Quem é que está multiplicando esse T aqui? 4. Então, 4 está no lugar de V0. Logo, tua velocidade inicial é 4. E o único detalhe importante que tu tem que prestar é nessa parte aqui, ó, da aceleração. Geralmente, a pessoa faz o seguinte. Eu tenho aqui menos 3t ao quadrado, ela já joga direto que a aceleração é menos 3. Isso está errado. Por quê? Porque aqui, ó, tu tem um t ao quadrado e aqui tu tem um t ao quadrado. Só que aqui tu tem um a dividido por 2. Então, na verdade, a aceleração dividido por 2 é que é igual a esse menos 3. E tu tem que lembrar disso, tá? É a única pegadinha que tem aí. Então, posição inicial. Tá ali onde está a posição inicial. Velocidade inicial. Tá onde está a velocidade inicial. Posição inicial 20. Velocidade inicial 4. A aceleração aqui está dividido por 2. Então, a aceleração dividido por 2 é menos 3. Fazendo a continha rápida, a aceleração dividido por 2 é igual a menos 3. Esse 2 está dividindo, passa multiplicando. A aceleração é igual a menos 3 vezes 2. 3 vezes 2, 6. Mais com menos na multiplicação, menos. Então, menos 6. Tá? Olha o detalhe. Ou tu pode fazer diretão assim, ó. Não tem aqui um número vezes t ao quadrado, tu multiplica ele por 2. Tá? Mas se tu não pegou isso, tu faz isso que eu estou falando, ó. Lembra que aqui a aceleração está dividido por 2. Então tu bota a aceleração dividido por 2 é igual a esse número que segue o t ao quadrado. E aí tu faz a continha, passo 2 multiplicando, a aceleração é igual a menos 6. Tá? A única hora que tu pode se embolar aí é nisso. Aí tu fez o passo 1, professor. Eu tirei qual a posição inicial, qual a velocidade inicial e qual a aceleração. Tranquilo. Não vem para o passo 2. Tu escreve a função horária da velocidade, o teu Voat, e embaixo tu vai substituir os dados. Então o V tu não vai mexer, o T tu também não vai mexer, tu já sabe disso. Tu vai mexer na velocidade inicial e na aceleração. Qual a velocidade inicial do móvel? Tu descobriu que é 4, velocidade inicial 4. Qual a aceleração do móvel? Menos 6, então tu vem aqui menos 6t. Beleza, tá? Então assim, ó, calma. Tá? A gente vai fazer aqui mais exemplos, eu vou fazer um exemplo ainda desse modelo. As questões simplórias a gente vai fazer um exemplo também. Então, primeira coisa, anota a fórmula e coloca o que é. Entende o que é cada coisa dela. S posição final, S0 posição inicial, V0 velocidade inicial, T tempo, A aceleração e T tempo. Tá? Pega isso aqui, coloca isso aqui. Quando tu for fazer o exercício, pega essa tua anotação, tá? Para te servir como base. E se tiver uma questão lá que peça para tirar, tá, a função horária da velocidade e te dê a função horária da posição, vai ter lá no exercício, tu vai aplicar esses dois passos. Primeiro,
Repete a função horária aqui da posição, coloca os dados embaixo que a questão te deu e tira posição inicial, velocidade inicial e a aceleração. Sempre prestando atenção. Aqui a aceleração divide por 2. Então, tu vai achar uma aceleração dividida por 2 e aí tu multiplica para achar a aceleração real. E segundo passo, escreve ali o teu voat, a função horária da velocidade, e só substitui os dados. E aí já está feito, está resolvida a questão. Beleza? Basicamente era para dar essa fórmula para vocês. Preste atenção na aulinha de exercício, tá? Ela vai ser bem elucidante, que assim, física é prática nessa parte aqui que não tem muita teoria. A lista de atividades vai ser encaminhada, tanto no Google Classroom quanto no WhatsApp de vocês. Muito obrigado, até a aula aqui de resolução de exercícios e até as próximas atividades.